Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E o assunto que nós iremos estudar hoje chama-se a matéria. E aí, muito curiosos, muito ansiosos? Todo mundo pega o livro na página 73 e vamos começar. Nós estamos cercados de diferentes objetos com formas, tamanhos, espessuras, cores e composições distintas. Todas as coisas que você vê, por mais diferentes que pareçam umas das outras, possuem características em comum. Tudo que você visualizar em sua volta ocupa certa extensão, que é a mesma coisa de lugar, do espaço, isto é, tem volume, e também possui uma determinada massa. Assim, concluímos que tudo que tem massa e que ocupa lugar no espaço recebe o nome de matéria. Uma porção limitada de matéria é chamada de corpo, ou seja, nós sabemos que tudo que tem massa e que ocupa lugar no espaço é chamado de matéria, mas uma porção limitada dessa matéria é chamada de corpo, como nós temos aí o exemplo de um pedaço de tronco da árvore. Ele é um corpo. A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. A relação entre essa massa e o espaço ocupado pela matéria é chamado de densidade. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade diferente. Por exemplo, o isopor, como vocês observam aí no livro de vocês, ele tem um grau de compactação bem menor do que o do alumínio. Isto é, o isopor tem menos densidade do que o alumínio. Para sabermos a quantidade de massa de uma matéria, usamos a unidade de medida quilogramas, que damos o apelido, de quilos. Então, aí na imagem do vídeo, vocês observam que tem 3 objetos diferentes que estão na água e os 3, eles têm uma densidade diferente, ou seja, um peso diferente. Ao nosso redor, observamos que vários objetos têm tamanhos diferentes. Por exemplo, uma bola de basquete é maior do que uma bola de vôlei, isso porque o volume desses objetos ocupa o espaço de forma diferente. Olhando as imagens que estão aí no livro de vocês, vocês podem observar que as bolas, a de basquete, a de vôlei, a de tênis e a de ping-pong, elas possuem tamanhos diferentes. Isso porque o volume desses objetos ocupa espaço de forma diferente. Para medirmos o volume de uma matéria, utilizamos a unidade de medida litro, que tem a sigla L. Você sabe calcular a densidade de uma matéria? É simples, basta você dividir a massa de um corpo pelo volume dele, ou seja, a sigla D é igual a M dividido por V. Isso significa o quê? Densidade é igual a massa dividido por volume. A densidade ela é representada por quilogramas e o L, Ou seja, quilograma por litro. Volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa. Então, na imagem aqui, nós observamos que tem a balança, tem uma bola feita de borracha e tem uma bola feita de metal. E a gente observa aqui, praticamente do mesmo tamanho, mas com material diferente, a bola de metal ela é mais pesada do que a bola de borracha. Vamos agora estudar as características da matéria. A matéria ela pode se apresentar em diferentes estados físicos, como sólido, líquido e gasoso. Todos os corpos que são porções limitadas de matéria são formados por pequenas partículas chamadas
átomos. O átomo é a unidade fundamental da matéria e tudo o que existe é formado por átomos. Agora, vamos, aprender um pouquinho de forma mais específica as características, os estados físicos de cada matéria. O primeiro estado é o sólido. No estado sólido, o corpo tem forma e volume definidos. A matéria em estado sólido pode se apresentar de forma compacta, em pedaços ou em pó. Os corpos são formados pela reunião de moléculas. E, entre as moléculas, desenvolve-se duas forças. A força de coesão, que é a força que tende a aproximar as moléculas entre si, e a repulsão, a força que tende a afastá-las uma das outras. No estado sólido, a força de coesão é muito forte. Por isso, o movimento das moléculas é pequeno e elas apenas vibram. A pedra é um corpo sólido. A rocha é uma massa compacta muito dura. Muitas rochas são utilizadas em construções e pisos. O estado sólido está presente no lápis, no quadro, no cubo de gelo, na neve, nos icebergs, gigantes blocos de gelo, entre outros. A matéria no estado líquido. No estado líquido, a matéria tem a forma variável e o volume definido. As moléculas têm menos força de coesão do que no sólido, por isso, elas se deslocam mais. O estado líquido está representado pelas águas dos mares, dos rios, das torneiras e das cachoeiras. Já no estado gasoso, a matéria tem a forma e volumes variáveis. Nos gases, as moléculas se movem livremente e com grande velocidade. A força de coesão, de junção é mínima e a de repulsão é enorme. O estado gasoso está presente no vapor de água encontrado na atmosfera e até na água fervente em uma panela. Um corpo pode ser composto de vários tipos de matéria, porém, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Na física, ciência que estuda os fenômenos da natureza, essa lei é chamada de lei da impenetrabilidade. O ar é uma matéria em estado gasoso. Muitos gases são encontrados no ar atmosférico. O que nós respiramos e o nosso organismo absorve é o gás oxigênio. Onde não há oxigênio, o homem deve levar equipamentos necessários para manter a respiração. Nós falamos aí da lei da impenetrabilidade, que diz que dois corpos ao mesmo tempo não podem ocupar o mesmo espaço. Nós podemos dar como exemplo a cadeira da nossa sala. Nós temos uma cadeira, que é uma matéria, e essa matéria ela tem volume e ocupa lugar no espaço. Então, naquele lugar onde está aquela cadeira, eu não posso colocar outra cadeira, a não ser que eu coloque em cima dela, mas em cima elas não vão estar ocupando o mesmo espaço. Aí eu pego e peço para o aluno sentar na cadeira, ele vai e senta. Ele está ocupando já um outro espaço diferente da cadeira, onde eu não posso pegar um outro aluno e colocar naquele mesmo lugar. Essa é a prática da lei da impenetrabilidade, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. O assunto transformação da matéria, eu vou mandar um link para vocês de outros vídeos para vocês estudarem, certo? Eu espero que vocês compreendam e beijos. Mas, quando vocês terminarem, vai ter um desafio. Eu estou desafiando vocês a pegar 2 copos de água. Um copo você vai deixar água normal e o outro você vai colocar sal. E vão colocar 2 ovos, sendo que na água que vocês colocarem o sal, esse ovo vai boiar. E na água que vocês deixarem normal, esse ovo vai afundar
E eu quero que vocês coloquem aí a cabecinha para funcionar e me digam por que na água doce afunda e na água salgada boia. Agora é com vocês.